E aí, tudo certo? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre aprender solos, né? Então, assim, é legal a gente falar um pouco sobre, porque é um pouco diferente da gente aprender base, né? Aprender acompanhamento. Então, o que acontece? Quando a gente vai aprender uma base, normalmente o que a gente faz? A gente aprende dois ou três trechos, né? Ou sequência de acorde, ou riff, né? Alguma coisa assim. E fica repetindo, né, a estrutura. Quando a gente vai aprender uma melodia, né, normalmente ela não é repetitiva igual a base, mas ela também se repete, tal, sempre tem alguma ideia parecida. Já o solo é uma sucessão de várias ideias bastante diferentes, então acaba sendo bastante difícil, principalmente no começo, porque cada ideia é de um jeito, né? Então, por exemplo, se eu tiver um riff, que se repete na música, eu aprendo ele e vou aplicar ele na música inteira, né? Então, talvez a música tenha uns 2, 3 riffs e aí ela fica se repetindo, né? Aí os solos você vai ter várias ideias independentes. E aí tem algumas coisas que é legal a gente falar para ajudar a pegar a ideia, né, de como fazer isso e ter um resultado bom, né, conseguir tocar bonitinho. Então a primeira coisa seria o seguinte: normalmente os solos vão ter frases rápidas, então a gente tem que pegar elas e treinar bastante devagar. Então eu vou dar um exemplo aqui de uma frase. Deixa eu ver aqui a tablatura. Então a gente tem aqui uma escala, né? Então a gente tem uma escala aqui que a gente sobe rápido, por exemplo. Isso é bastante comum, tá? Só que o que acontece? A gente precisa sincronizar a mão direita e a mão esquerda. A gente precisa tirar som de todas as notas. Então, por exemplo, no caso aqui, esse exemplo é com ligado, né? Então, o que é legal fazer? A gente tem que ter certeza de que todas as notas estão soando. Então, olha só. De 3 em 3. Uma coisa interessante, né? Deixa eu mostrar aqui. Quando a gente está tocando sem distorção, só deixa eu tirar aqui a distorção. Deixa eu botar aqui um som sem distorção aqui para exemplificar. O som sem distorção, ele é mais difícil de ficar todas as notas audíveis, né? Então, por exemplo, né? Então, aí é legal a gente treinar bastante com o timbre limpo, que a gente vai perceber isso e a gente pode treinar, dosar essa força. Então é assim, primeira coisa, a gente tem certeza de que todas as notas estão soando. Isso é muito importante sempre que tiver alguma frase rápida ou, no caso, né, o ligado, né? Que o ligado tende às vezes a sair um pouco menos de timbre, né? Sair um pouco menos de som. Deixa eu voltar aqui para a distorção. Tá? Então essa seria a primeira dificuldade que é legal a gente sempre trabalhar, né? Então aqui eu vou dar uma ideia geral, né? Não exatamente um solo específico. É
é um guia geral sobre como treinar. Outra coisa legal é o seguinte, é bastante comum a gente ter uma frase que termina com bend. Então, por exemplo, então o que a gente tem que fazer? Primeiro, vamos isolar o bend, tá? O bend mais comum é o bend de um tom, então é legal a gente treinar bastante. Existe bend de um tom e meio, 2 tons, bend de meio tom, tá? O bend ele pode vir de várias formas, mas vamos falar primeiro do bend de um tom, que seria o mais comum. Então o que eu faço? Eu pego a nota que eu vou tocar, né? E a nota que eu quero chegar, que seria um tom acima. E eu faço bend até chegar nessa nota. Eu recomendo treinar de várias formas diferentes. Então pode ser o bend rápido, o bend lento. Que dependendo da música vai parecer de uma forma ou de outra. Opa. Então quando eu for treinar bend, treina a velocidade do bend, tá? E treina a afinação. A gente pode treinar o bend uníssono, mesmo que a música não usar isso, né? Mesmo que não for esse o recurso que a música está usando, é uma forma da gente praticar chegar na nota certa, né? Então, opa. Cheguei na nota que eu queria. Eu posso treinar isso nas casas mais graves, né? E nas mais agudas. Percebe que ela dá a sensação de que fica chocando, né? Que uma nota choca com a outra, ó. Aí na hora que parou de dar essa sensação de que tem duas notas conflitando, afinei o bend. E aí eu isolei o bend, treinei, legal. Agora eu tenho que treinar no contexto. Então, por exemplo, né? Então treino bend. Então eu treino a afinação do bend, depois eu vou colocando ele em contexto, tá? Uma coisa legal também é a gente, às vezes, tirar exercício das músicas, né? Então, perceber que tem uma dificuldade, então, sei lá, pega uma escala e treina a mesma ideia. Isso é bem legal. Beleza? Então essa é outra dificuldade que é legal a gente prestar bastante atenção, né? Treinar o bend e depois juntar tudo. Outra coisa legal também é a gente observar sempre de pedaço em pedaço, né? Normalmente a gente vai ter um pedaço que a gente vai ter que treinar bastante, o pedaço seguinte também a gente vai ter que treinar junto, né? Então treinou separado, depois toca em sequência. Conforme estiver conseguindo tocar o solo inteiro, toca junto com a música, né? Então a tentativa de sincronizar o solo com a gravação vai fazer a gente acertar vários detalhes, tá? Isso é bastante legal também. Então, treinou lá, aprendeu onde que toca, legal.
Aí agora treina com a música, tá? Outra coisa legal também, em solos é bastante comum ter um trechinho que fica repetindo, né? É outra coisa que a gente tem que treinar bastante. Né? Porque a ideia é que tem que sair som de todas as repetições, né? Pra não ficar... Então tem que ficar... Como fica repetindo, né, entra no automático, às vezes se a gente errou, aí fica a frase inteira errada, né? Porque fica repetindo. Então a ideia é treinar bastante esses trechos que tiver algum padrão. Né? Outra coisa legal também é os padrões de subir ou descer escala, né? Isso é bastante comum. Então, por exemplo... E a gente pode treinar junto com bend, né? Então, por exemplo... Outra dificuldade que é legal a gente prestar atenção é o bend oblíquo, né? Então, eu fiz um bend com uma nota e eu tenho uma nota na corda de baixo que eu tenho que manter, olha só. Então, olha só. Beleza? Então seria basicamente isso, né? Então assim, ideias gerais, assim, ideias comuns, que normalmente vão funcionar. E aí, como muitas vezes, né, principalmente quem está começando vai praticar com a tablatura não tem notação de ritmo. Então precisa ouvir bastante a música e tentar tocar junto, tá? Então assim, resumindo, né, que essa seria mais uma aula assim, mais de ideias gerais, né? Então, resumindo, tudo que for rápido, treina lento. Tudo que talvez não saia som, né? Então, por exemplo, ligar, tapping, sei lá. Treina lento. Para ter certeza de que o som tá saindo. E vai juntando os trechos, tá? Além disso, né, é sempre legal a gente, às vezes, a gente saber a equivalência das notas, né? Então, no geral, se eu tenho uma nota, por exemplo, casa 7, subtraio 5, é a mesma nota na corda de baixo. Então, por exemplo, 9, 4. Da Sol para Si é uma exceção, né? Porque a gente subtrai 4. Né? Em geral, a gente subtrai 5. Então, 6 menos 5, 2. 9 menos 5, 4. Mas da Sol para Si, a gente tem 4 casas de diferença. 7, 3. Enfim, as notas podem se repetir, aparecer de várias formas. Então, eu posso, às vezes, experimentar uma forma diferente de tocar a mesma frase. Vou dar um exemplo. Toquei as mesmas notas e eu posso escolher qual das duas eu acho mais confortável. Opa! Sei lá. Certo? Então a mesma frase ela pode ser tocada de várias formas. E isso pode ser necessário de fazer no solo, porque muitas vezes o que a pessoa que escreveu a transcrição achou mais fácil,
pode ser que você ache mais fácil fazer de outra forma. Então, às vezes, quando você tiver um trecho muito difícil, experimenta fazer dessa forma, tá? Então é isso. E depois a gente vai aplicar isso, né, mais com calma em solos, mas aqui seriam as ideias gerais, né? Então treinar lento, afinar os bends, então isolar e depois aos poucos ir colocando mais no contexto, tá? Tocar junto com a música, treinar com som limpo, treinar com som distorcido, beleza? Então é isso aí.